Você já percebeu que mesmo sabendo a origem dos seus problemas, você continua tendo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos e ainda continua tendo os mesmos problemas? Pois hoje eu vou falar com você sobre uma armadilha muito comum que se chama autoconhecimento. O autoconhecimento em si não é uma armadilha, mas como a gente lida com o autoconhecimento. Tem muito conteúdo saindo agora relacionando traumas da infância a comportamentos na fase adulta, como por exemplo, se sua família enxergava o chorar como uma coisa negativa, você hoje em dia tem uma dificuldade de chorar em público. Não sei, foi um exemplo agora que eu pensei. E o que acontece é que as pessoas se identificam, beleza, elas começam a entender, talvez, o porquê das coisas, mas isso não muda nada. A única coisa que muda, talvez, seja que você agora vai sentir um pouco mais de alívio quando você não conseguir chorar em público, mas você vai continuar com a sua dificuldade de chorar em público. Entendeu? Você pode entender que a sua timidez vem de situações em que você já foi rejeitado, só que isso não vai mudar a sua dificuldade de interagir com outras pessoas. E se isso acontece com você, que você agora entende o porquê das coisas, mas nada muda, não significa que você está travado, que não tem solução, só significa que você caiu em uma armadilha muito comum. A falsa sensação de progresso que o autoconhecimento pode te dar. O primeiro ponto é que muita gente acaba se tornando o que eu chamo de acumuladores de autoconhecimento. Essas pessoas vão ler livros sobre traumas, fazem diversos testes de personalidade, assistem diversos vídeos sobre o comportamento, mas elas não são capazes ainda de colocar nada em prática. E o problema é que isso pode te colocar numa zona de conforto, com uma sensação confortável de evolução, digamos assim. Porque entender seus padrões parece e é um avanço, mas saber não é o mesmo que mudar. E uma parte que a gente sempre precisa destacar é que a mente adora o que é conhecido, mesmo que esse conhecido seja algo doloroso ou até prejudicial a si mesmo. Então, seus padrões, eles foram reforçados ao longo dos anos. E só entender de onde eles vieram não quer dizer que isso vai provocar alguma mudança neles. E para deixar mais claro esse contraste entre o que a sua cabeça está pensando e como o seu corpo está reagindo, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que começou a entender que tem ansiedade social porque foi ridicularizada na infância dela. Racionalmente, ela pode até entender que as outras pessoas não vão repetir esse mesmo comportamento na fase adulta. Tipo, seus colegas de trabalho não vão te tratar como seus colegas de classe na infância. Mas mesmo assim, o corpo dessa pessoa ainda vai reagir. Ela ainda vai ter palpitação, ela vai ficar com a fala atrapalhada, todas as reações da ansiedade, mesmo sabendo racionalmente que aquilo não vai acontecer da mesma forma. E por que isso? Eu vou fazer uma separação. Vamos dizer que o nosso cérebro emocional não acompanha o nosso cérebro racional, mesmo o cérebro sendo a mesma coisa, só para facilitar o entendimento aqui. Por exemplo, você pode pensar que um cachorro é inofensivo e entender isso, mas se você tem um medo de cachorro, sua mão ainda pode tremer quando ele chegar perto, sabe? E é esse o ponto fundamental. A mente pode entender a lógica, o autoconhecimento, vamos dizer assim, mas as emoções precisam ser reeducadas. E isso só acontece pela prática. Uma outra grande armadilha do autoconhecimento é essa de só ficar pensando sobre o pensar e pensar. Você analisa tudo, busca informações, mas não age em cima daquilo. Até porque às vezes você nem sabe como. Justamente nessa parte que a terapia pode te ajudar. E aí, sem perceber, você cria um ciclo de ruminação. Você se sente até ocupado, atordoado, de tanto que sua cabeça está funcionando, mas nada muda. E o pior é que quanto mais você pensa sobre aquilo sem dar um direcionamento, mais as suas emoções tendem a se distanciar daquilo. Porque tudo vira um exercício racional e não vivido. E a verdade é que agir e sentir nossas emoções, isso traz mais clareza do que pensar sem parar. Então, o que realmente faz a diferença depois do autoconhecimento? Microações consistentes, que na terapia a gente vai adequar isso de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua individualidade, de acordo com o que você está confortável, mas no fundo são microações consistentes.
micro-resoluções consistentes. Porque a real transformação, ela vai acontecer quando você consegue desafiar essas suas narrativas internas, quando você treina novas respostas emocionais e quando você sai da sua zona de conforto. A terapia, só por essa proposta de ser um espaço de validação, de não ter julgamento, de você ser ouvido 100%, vai provocar mudanças, vai servir como uma base para que você se conheça e daí sair da sua zona de conforto para um lugar com menos comportamentos que sejam prejudiciais a você. Mas a terapia, ela precisa quebrar um pouco a sua zona de conforto. Se você tem um problema de impulsividade, porque agora você relaciona que sua mãe era impulsiva, então você só aprendeu a ser daquela forma e você só para no reconhecimento daquilo, o que acontece é que você vai continuar sendo impulsiva, um comportamento que é prejudicial a você, mas agora vai ser com conhecimento. Mas se você entende aqui e são propostas microações de mudanças, você realmente vai conseguir romper com aquele padrão. Romper com o padrão comportamental. É a ação que realmente vai desafiando a sua mente. Então, se você sente que você já entende as suas dores, mas continua no mesmo lugar, você não precisa se culpar por isso. Isso é muito comum. É comum que a gente entenda nossas dores e isso possa te colocar no lugar de, olha, eu sou assim por essa justificativa e não querer ou não saber como sair daquilo. Porque talvez você tenha caído nessa armadilha do autoconhecimento ser o suficiente. Mas agora é o momento de entender que ele é só o começo. E sua mudança vai acontecer de microações que vão desafiando os seus padrões. Seu cérebro só vai aprender algo novo quando ele vive uma nova experiência, consistentemente. Não quando só pensa sobre ela.